Fala pessoal, Luan aqui. Vim mostrar o fechamento do mês de novembro. Para variar, faz tempinho já que eu não gravo, mas eu já vou trazer um vídeo de fechamento, né? Igual saiu do mês passado ali, que eu fiz em outubro também. Tô com a minha colinha aqui do lado. E novembro foi um mês melhor do que outubro para mim. E o motivo é óbvio, né? Vai se aproximando mais do final do ano, mês que tem 13º, esse tipo de coisa. E as coisas começam a ficar um pouquinho melhores, né? E novembro e dezembro é um período pra gente aqui em Porto Alegre que a gente precisa aproveitar bem, porque janeiro, fevereiro e março aqui costuma ser um pouco mais fraco, né? Janeiro e fevereiro porque tá todo mundo na praia viajando, março porque o pessoal volta da praia e não tem R$ 1, né? Então, quem não anda de busão normalmente volta a andar de busão ou vai a pé porque não tem dinheiro para aplicativo, né? Então, eu tentei aproveitar bastante o mês de novembro. Trabalhei bastante, né? Fiquei bem cansado, mas faz parte, né? Eu ainda não fiz o vídeo do porquê que eu tô com o carro alugado, enfim, porquê que eu vendi o Fiesta, mas eu vou gravar. E aí vocês vão entender um pouquinho melhor porquê que eu tô me submetendo, né? A trabalhar tanto para ganhar tão pouco em contrapartida, né? Então vamos lá. O mês de novembro ele teve 30 dias, né? E dos quais eu só não trabalhei em dois, tá? Ou seja, 28 dias do mês, né, de 30 eu fui pra rua. O gasto total que eu tive de aluguel nesse período aí, lembrando, eu tô usando o Polo Track da Localiza, né? Foi R$ 3.315,98, né? Claro que é por semana o valor, né? Mas o total do mês foi isso, né? Pegando o diário ali. 3.315,98, tá? Nesse período de 30 dias, né? Dos quais eu trabalhei 28, eu gastei 1.595,58 de combustível. Tá? Então, é um valor bem considerável ali também. Se tu somar é, o aluguel com combustível, dá ali seus 4.800, R$ 4.900, né? Bastante despesa, né, no mês. O meu faturamento bruto nesse período foi R$ 6.417, tá cravado, 100 centavos. Então, 6.417 foi o quanto eu fiz bruto, tá? E eu rodei um total de 2.979 quilômetros nesse período. A minha média de ganho por quilômetro, tá, foi de 2,15 por km, somando todos os dias que eu trabalhei, né? Então foi 2,15 o km, eu considero bom. Qualquer coisa que feche no mês acima de R$ 2 o quilômetro, eu considero ok, tá? Menos que isso é complicado, porque no meio do caminho vai ter dias que tu vai fazer mais de R$ 2 o quilômetro, e vai ter alguns dias que tu vai fazer menos. Inevitavelmente não vai fechar, vai dar algum problema e tal. E o meu lucro, né, meu lucro líquido, tirando aluguel e combustível, já que eu não tenho manutenção, né, foi de 1.505,44, né. Então, o mês passado, se eu não me engano, eu tinha conseguido fazer, até tenho aqui, mês passado eu tinha conseguido R$ 816 de lucro, e esse mês eu consegui 1.500, né, eu dobrei, né, o valor do meu lucro praticamente ali. E o curioso, tá, em outubro eu tinha rodado 2.700 quilômetros. E esse mês eu rodei 2.900 e eu fiz um lucro quase que o dobro do que eu tive antes, né? Porque o mês foi muito melhor, né? Outubro eu tinha feito uma média de 2, uma média não, uma média, né? De 2,7 por quilômetro de ganho, e esse mês foi para 2,15, também subiu bastante, né? Então isso faz muita diferença e claro que é uma época atípica, tá? Não, na verdade não é atípica, né? É característico do final do ano a gente conseguir lucrar um pouquinho mais desse jeito, tá? Embora e eu devo fazer um vídeo sobre isso também. O que está me possibilitando ganhar um pouquinho mais é o Comfort, tá? Eu que sempre achei que não faria diferença nenhuma o Comfort, ele faz. Mas esse é papo por outro vídeo, tá? Bom, desses valores, tá? Eu separei ali dias trabalhados e dias corridos, tá? Então, se eu for pegar só os dias que eu trabalhei, que foram 28, né? O meu faturamento bruto por dia trabalhado foi 229,18. Se eu for pegar os dias corridos, né, os 30 dias, o meu faturamento diário foi de 213,90, né, por dia. Tá? Então, claro, 229 para 213 porque teve 2 dias que eu não trabalhei, né? Então, há essa diferença. O meu combustível gasto em média diariamente, se eu pegar só os dias que eu trabalhei, os 28, deu 56,99. Se eu contar os 30 dias, a minha média por dia de combustível foi 53,19.
Tá? Então ali perto de R$ 50 por dia eu gasto de combustível, tá? Um gasto, acho que bem razoável, né, para o que eu rodo por dia. Ah, eu rodei por dia, né? Se eu contar só os dias trabalhados, 106 km, 39, 106 km, né? E se eu for contar total, os dias totais, eu rodei 99,3, tá? Isso, lembrando que eu só anoto a quilometragem dos dias que eu trabalho, tá? Quando eu vou pra rua. Quando eu dou minhas voltas para levar filho na escola, para ir ao supermercado e tal, eu não conto o quilômetro rodado, mas o combustível eu conto, tá? Então, porque eu entendo dentro das minhas métricas aqui, que o que eu ganho com o aplicativo precisa cobrir também o que eu ando com o carro fora do trabalho, tá? E aí o meu lucro por dia trabalhado, né, se eu for pegar os 28 dias, deu R$ 53,77 por dia. Ou seja, eu paguei o aluguel, paguei o combustível e me sobrou R$ 53,77 por dia em média, tá? Em média. Se eu for pegar pelos 30 dias, o meu lucro total foi de 50,18 por dia, R$ 50,18 por dia, tá? Então, como eu falei, tiro o aluguel, tiro o combustível, me sobrou R$ 50 por dia, tá? É pouco, mas é preciso lembrar, né, que eu saio 7 horas da noite, mais ou menos, às vezes um pouquinho antes ali, que eu termino o meu trabalho, né? E eu volto 11 ou um pouco antes, 10h30, 11 horas eu volto para casa. Então é sempre um período curto, tá? Que eu consigo trabalhar. E aí, se a gente for pensar nesse período aí que dá 5 horas ou menos, eu ter conseguido fazer 229 em média por dia, dá uma hora ali de 40 e poucos reais, né? A hora não tá ruim, porque eu não saio no horário de pico. Eu saio quando o movimento já tá caindo, né? Tirando sexta-feira e sábado, né? Que são os dias que o pessoal vai mais pra noite, né? Não que não vá nos outros dias, mas o pessoal vai mais pra noite nesses dias. E aí tu consegue faturar um pouquinho mais ali nesses horários, né? E o que eu notei, que antes eu não ficava até as 11 horas, eu voltava antes pra casa, quando eu tinha carro próprio, né? Que daí a minha meta era menor, que as corridas elas ficam um pouco mais interessantes depois das 10, né? Pelo menos eu tive essa impressão nesse apanhado de 2 meses que eu tenho feito um pouco mais de carga horária, né? O valor aumenta e toca muito mais comfort do que no período das 7 às 9, por exemplo. Das 7 às 9 é um período fraco de comfort aqui em Porto Alegre, tá? Hoje, da maneira que eu tô vendo e analisando as coisas, tá? Então eu tenho feito bastante 99 também, né? Especialmente nos horários que o comfort não toca, eu tô evitando ligar o X. Então talvez esse meu ganho por quilômetro ter ficado razoavelmente bom se deva a isso também, né? De eu ter conseguido ficar muito mais no comfort. E sobre até o ganho por quilômetro, tá? O dia que eu mais ganhei por quilômetro em novembro foi no último dia. Foi no dia 30, que foi um sábado, que eu consegui fazer R$ 2,61 por quilômetro nesse dia. Esse foi o meu melhor dia. Eu rodei 167 quilômetros e fiz 430 e poucos reais, tá? Nesse dia, no dia 30. Realmente estava muito bom nesse dia, tá? E essas viagens aqui, esses R$ 400, praticamente tudo comfort, tá? Tudo comfort. Eu quase não fiz 99 nesse dia e quase não liguei o X. Então tocou bastante, tá? Tocou bastante mesmo. E para fazer esses 400 e poucos reais, eu gastei R$ 80 de combustível, tá? Eu tinha um pouquinho, obviamente, né? Eu tinha um pouquinho do dia anterior. Abasteci R$ 80 e rodei para fazer 400 e pouco, tá? Ficou muito bom. Esse dia ficou realmente muito bom o ganho ali. E o dia que eu menos ganhei por quilômetro, que foi o meu pior dia, eu ganhei 1,63 por quilômetro, tá? Foi um dia que realmente não encaixou, não deu nada certo ali das viagens, né? De Comfort e até as de X e Pop mesmo não estavam com valor bom e eu não encaixei, fiquei muito tempo parado e foi no dia 11, que foi uma segunda-feira, tá? Foi um dia realmente muito ruim para mim, o pior dia do mês. Foi no dia 11, numa segunda-feira, sendo que a primeira semana de novembro para mim tinha sido sensacional, né? Eu tinha conseguido fazer mais de R$ 250 ali vários dias, né? Teve um dia que eu cheguei a fazer 300 e pouco ali, foi final de semana, R$ 400 quase. E aí nesse dia aqui realmente foi bem ruim, né? Eu rodei 88 quilômetros e para 140 e poucos reais, R$ 143, né? Então o meu valor por quilômetro ficou muito baixo. Mas acontece, né? Faz parte, é por isso que eu falei. Se tu consegue nessa balança aí, né, de ganho por quilômetro, ficar a maioria dos dias acima de R$ 2 o quilômetro, fatalmente tu vai ter um dia que vai estar abaixo, mas a tua média geral vai estar ok, né?
Eu entendo, tá, que não é aceitável fazer corrida com menos de R$ 2 o quilômetro, tá? Não é aceitável. É claro que existem algumas exceções, né? Por exemplo, confundi o nome de uma rua que é de um bairro bom, fui para um bairro ruim. Às vezes acontece, faz parte, daí tu pega uma corrida um pouco pior para sair do bairro ruim e voltar pro teu local de trabalho, né? Que normalmente tu faz ali as suas viagens, né? Eu, pelo menos, trabalho desse jeito, né? Eu tenho um lugar que eu gosto de rodar e eu não gosto de sair dali, porque geralmente eu saio dali, eu já fiz várias experiências e eu não consigo pegar outras viagens de encaixe ou com valor razoável, né? Então eu prefiro rodar sempre nos mesmos lugares, porque eu sei que ali eu vou conseguir faturar o que eu preciso, enquanto em outros lugares eu não vou, tá? Claro que existem dias que tu não consegue nem ficando no melhor lugar da cidade, tu consegue pegar viagens boas, acontece, mas via de regra isso funciona, tá? Pelo menos aqui em Porto Alegre funciona, eu acredito que funcione para todo mundo, tá? Então esses foram os números aí que eu obtive no mês de novembro. Eu acho que o mês de dezembro eu devo conseguir ter um lucro líquido, tá? Um pouco maior. Ah, talvez o meu valor bruto fique um pouco menor, porque talvez eu vá ficar mais dias sem trabalhar, tá? Porque dezembro é complicado, cara. Dezembro é muito corrido. Mas em compensação, quando vai chegando o final do mês ali, a partir do dia 20 a coisa enlouquece, né? Daí todo mundo precisa sair para comprar coisa, vai para shopping, tem segunda parcela, 13º, presente de Natal, é, compras para ceia do final do ano. Então, dezembro geralmente aqui pra gente em Porto Alegre é um mês bom, tá? É um mês muito bom. E a gente já tem que se preparar para fazer uma gordurinha, porque janeiro é bastante complicado, tá? Eu ainda não defini a minha estratégia de janeiro, porque com o carro alugado vai ser bem difícil, né? Vai bem difícil mesmo. Eu vou ter que fazer um valor bem alto ali só para livrar o valor do aluguel no mês de baixa demanda, né? Então, se eu ficasse o dia inteiro na rua, eu fatalmente conseguiria pagar o carro e me sobrar alguma coisa, mas eu não fico o dia inteiro na rua. Eu trabalho em média 5 horas por dia ou menos, então, que é bastante, é uma carga horária bem razoável até, né, para renda extra. Até já fui acusado aqui de ter medo de dizer que eu trabalho com aplicativo. O cara falou que esse é o meu trabalho principal, né? Mas enfim, é normal, o tipo de comentário normal de quem acha que sabe como funciona a vida de todo mundo, né? Mas Uber é sim complemento de renda para mim. Eu não faço porque eu gosto, eu faço porque eu preciso desse complemento de renda, especialmente por conta do momento. Mas se eu tivesse que parar, eu teria um emprego, eu conseguiria me manter sem problema nenhum. Agora, se eu tivesse que largar meu emprego ou fosse demitido para viver na Uber, as coisas iriam complicar bastante, né? Porque eu não conseguiria fazer na Uber, mesmo trabalhando o dia inteiro, a mesma coisa que eu consigo fazendo no meu trabalho, tá? Então, por isso que eu digo que Uber para mim, 99, aplicativo de modo geral, é complemento de renda, por mais que eu faça uma carga horária relativamente elevada todos os dias, tá? É, claro que em comparação a pessoas que fazem renda extra e não em comparação aos motoristas que trabalham o dia inteiro, tá? Então vou deixar um quadrinho aqui, final, com os valores que eu citei aqui no vídeo, para que vocês possam rever, né, revisitar ali ou pausar o vídeo para ler. E aí final de dezembro ali eu faço de novo isso, porque eu anoto todos os dias, né? Então não muda nada na minha rotina. E aí sei lá, até o dia 5 de janeiro eu devo lançar o vídeo ali do resumo, né, de como foi o mês de dezembro para mim, que eu tenho a expectativa, não tenho a certeza, que vai ser de um pouco mais de lucro, vai ser um pouco mais lucrativo do que foi novembro, embora tenha sido realmente um mês bom para mim, né? Não foi um mês ruim, apesar de eu ter trabalhado muito, eu também consegui tirar um valor ok ali, que eu preciso, se for levar em consideração o que eu rodei, as horas que eu fico na rua e a questão de ter o carro alugado, que tá muito caro ter carro alugado, mas é o que eu preciso no momento, e tudo existe uma justificativa e uma estratégia por trás, né? Ninguém é imbecil de ficar alugando carro se não for necessário, tá? Então, com isso eu me despeço, né? Agradeço quem teve a paciência de chegar até aqui e quem tem paciência também de esperar sair sempre o próximo vídeo aí, agradeço muito, porque realmente eu demoro para lançar, porque eu tenho mil e outras coisas para fazer e infelizmente eu não consigo me dedicar mais aqui, inclusive o meu trabalho, né, principal, ele demanda que eu fique na frente do computador, embora às vezes eu não esteja atendendo e tal, mas eu preciso ficar na frente do computador, eu não posso ficar gravando vídeo, enfim, enquanto eu estou no trabalho, então por isso que eu demoro para lançar os vídeos. Beleza? Um abraço para todo mundo. Se eu não gravar nada antes do final do ano, mas acredito que eu vá. Um bom final de ano para todo mundo aí, que o ano que vem a gente consiga
melhorar os nossos faturamentos, beleza? Um abraço.